Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora ao item 20, na página 31. Vamos continuar falando desse tema que é o culto aos mortos, né? O tema é exatamente esse, o culto aos mortos. A Igreja Católica afirma haver uma diferença entre o culto que ela apresenta a Deus e o culto que ela presta aos mortos. Na verdade, não deve haver um culto aos mortos que seja inferior ao culto que se presta a Deus. Simplesmente não deve haver culto aos mortos. Os santos que morreram não tomam conhecimento de nenhuma homenagem ou oração feita a eles. Vou citar como exemplo aqui para vocês, estava certa vez no sepultamento da minha cunhada, e casada com meu irmão, e o filho dela junto do túmulo, e naquela hora ele perguntou, ela consegue tomar conhecimento da homenagem que nós estamos fazendo a ela aqui agora? Eu falei para ele, essas perguntas na hora de sepultamento assim, é sempre complicada. Eu falei para ele, olha, não, ela não toma conhecimento, mas ela tem na memória tudo que vocês fizeram por ela aqui em vida, ok? Mas após a morte não tem como ficar sabendo o que aconteceu aqui na Terra, e também nós não temos como orar por ela, nada disso, tá bom? Então, os santos que morreram não tomam conhecimento de nenhuma homenagem ou oração feita a eles. A história do rico Lázaro deixa claro que os mortos não voltam a este mundo. Eu penso que esse ponto aqui, ele é claro e definitivo para que nenhum cristão seja enganado. Bom, eu coloco aí agora uma citação de um historiador de um livro, Babilônia, a Religião dos Mistérios, que fala de toda a religião da Babilônia, do mundo antigo, e como a Igreja Católica foi aderindo a essa religião, né? Ele diz: quais são as objeções a estas crenças? Deixemos que a Enciclopédia Católica responda por si mesma. Então, na Enciclopédia Católica, ele cita o que ela diz. As principais objeções levantadas contra a intercessão e invocação dos santos são que estas doutrinas são opostas à fé e à confiança que devemos ter somente em Deus, e que elas não podem ser provadas pelas Escrituras. Isso é o que a Enciclopédia Católica diz, e é pura verdade. E ainda tem mais, além dela não poder ser provada pelas Escrituras, as Escrituras rejeitam ela. Com essa afirmação, diz o autor, nós concordamos. Em nenhum lugar as Escrituras indicam que os vivos podem ser abençoados ou beneficiados pelas orações para ou através daqueles que já morreram. Em lugar disto, de muitas maneiras, as doutrinas católicas relacionadas com os santos são muito semelhantes às antigas ideias pagãs que eram defendidas com relação aos deuses. Entre aspas, né? Os deuses pagãos. Olhando novamente lá atrás, para a mãe da falsa religião, a Babilônia, descobrimos que as pessoas oravam para e honravam uma pluralidade de deuses. De fato, o sistema babilônico desenvolveu-se até ter uns 5.000 deuses e deusas, mais ou menos da mesma maneira como os católicos acreditam com relação aos seus santos. Os babilônios acreditam que seus deuses tinham, durante certo tempo, sido heróis vivos na terra, mas estavam agora em um plano mais alto. Cada mês e cada dia do mês estava sob a proteção de uma divindade particular. Havia um Deus para este problema, um Deus para cada uma das diferentes profissões, um Deus para isto e um Deus para aquilo.
Uma pausa para explicar a vocês. Vocês sabem que a história da Babilônia nasce com um homem que na Bíblia ele é descrito como Nimrod, mas que na história arqueológica ele é chamado de Ninos. E esse homem, ele se tornou uma divindade. Tá bom? A mãe, que também se tornou mulher dele, Semíramis, se tornou uma divindade. O filho deles, chamado Tamuz, que infelizmente aparece na Bíblia, Israel teve tempo que se desviou e serviu a Tamuz, também se tornou uma divindade. Então, na religião babilônia, eles reverenciavam pessoas que tinham vivido aqui na Terra e foram para um plano superior. No catolicismo, eles fazem a mesma coisa. O historiador prossegue. Quando Roma conquistou o mundo, estas mesmas ideias estavam muito em evidência. Brigitte era a deusa dos ferreiros e da poesia. Juno Regina era a deusa da feminilidade e dos casamentos. Minerva era a deusa da sabedoria, das artes manuais e dos músicos. Vênus era a deusa do amor sexual e do nascimento. Vesta era a deusa dos padeiros e dos fogos sagrados. Ops era a deusa da riqueza. Ceres era a deusa do milho, do trigo e da vegetação que crescia. Nossa palavra cereal, é claro, vem do seu nome. Hércules era o deus da alegria e do vinho. Mercúrio era o deus dos oradores, e nas fábulas antigas ele mesmo era um ótimo orador, o que explica porque o povo de Listra pensou que Paulo era o deus Mercúrio, né? Porque na interpretação deles ele era, vamos dizer, o orador, né? Aquele que falava. Bom, eu acrescento aí nessa lista, irmãos, também deuses como, por exemplo, Vaticanos. O Vaticano era a divindade responsável por capacitar a criança a falar. Em latim, capacitar a criança a vaticinar. E a sede da Igreja Católica é dedicada a essa divindade, né? Bom, o historiador ele prossegue. Haviam deuses que presidiam sobre cada momento da vida de um homem, deuses da casa e do jardim, da comida e da bebida, da saúde e da doença. Obra escrita em 1966, né, na página 31. A prática católica se repetiu no Novo Mundo. Os escravos trazidos da África tinham as suas divindades associadas a santos católicos, e o mesmo acontece com os incas, astecas e mais. Uma pausa para explicar a vocês. Olha, eu tive na Bahia diversas vezes e algumas vezes fui passear lá, principalmente naquele local chamado Pelourinho, né? E um certo dia eu estava lá e tinha o dia da bênção. Então, se você vê nas igrejas lá da Bahia, por que os espíritas vão cultuar na Igreja Católica? Porque os africanos, a religião afro, os espíritas, eles acreditam na invocação ao mundo dos mortos. Essa é uma prática pagã, uma prática espírita. E como a Igreja Católica também adotou essa prática, então eles vão para a Igreja Católica, eles celebram tudo lá. Se você pesquisar a religião dos astecas no México, ela está passando por um avivamento. Eles estão revivendo aquela religião. E aonde que eles vão reviver? Nos templos católicos. Você pode pesquisar na internet, hoje é tudo fácil. Você pega seu celular e pesquisa, fala no Google, né? Ele já acha essa pesquisa para você. Então nós estamos diante de um paganismo disfarçado, né? O autor da mesma obra, ele prossegue. Muitas das antigas lendas que têm sido associadas com os deuses pagãos foram transferidas para os santos. A Enciclopédia Católica até mesmo diz
que essas lendas repetem as concepções encontradas nos relatos religiosos pré-cristãos. A lenda não é cristã, é somente cristianizada. Veja que está entre aspas. Isso faz parte da Enciclopédia Católica. Uma caverna mostrada em Belém como lugar no qual Jesus nasceu, de acordo com Jerônimo, olha, um historiador católico vai falar que caverna é essa? Era realmente uma pedra santuário na qual o deus babilônio Tamuz, olha, o filho de Nimrod e Semíramis, tinha sido adorado. As escrituras jamais afirmam que Jesus nasceu em uma caverna. Ou seja, nos dias do catolicismo, eles pegaram uma caverna onde Tamuz era adorado como divindade, ok? E botaram aquela taverna como um culto a Jesus. O culto a Tamuz, ele acontecia também no dia 25 de dezembro. É daí que eles adotaram o dia 25 de dezembro. Eu sei que hoje muitas pessoas celebram o Natal por outros motivos, né? Se reúnem em família, não estão nem pensando em Tamuz. Mas eu, por exemplo, em igrejas, eu aconselho que as igrejas nem façam culto nesse dia. Porque você ter uma reunião em família é uma coisa, você está aproveitando um feriado, um dia de descanso. Mas fazer um culto na igreja como se fosse o nascimento de Jesus, nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Essa data foi adotada através do culto pagão, e foi a Igreja de Roma que fez isso. Então, o comentário prossegue. O culto aos mortos estava estabelecido desde os dias de Constantino, quando no Concílio de Nicéia, em 325, estabeleceram livros apócrifos que fundamentavam a crença no purgatório. Bom, eu coloquei aí um texto de um historiador que ele vai falar dos mártires e vai dizer que os mártires cristãos se tornaram objeto de culto. Tá bom? Ele diz: no entanto, quanto mais glorioso seria imaginar que um mártir que já vive no céu, mas ainda permanece espiritualmente acessível em seu túmulo, pudesse orar a Deus por nós. Essa possibilidade tranquiliza os cristãos antigos em seus embates com as incertezas da vida. Uma pausa aqui para eu explicar a vocês. Eu vi certa vez, não vou nem falar o canal de TV que comentou, mas eu vi certa vez no dia de finados, no dia do culto aos mortos, eles fazendo reportagem, pessoas lá com o joelho dobrado diante do túmulo. Os cristãos, eles vão para o cemitério nesse dia para evangelizar, dizer para os católicos para eles não fazerem isso, que a Bíblia condena toda invocação aos mortos, né? Mas a televisão, irmãos, mostrou uma cena que é algo assim que dá tristeza, né? Você vê a pessoa sendo enganada. Era um menino de uns 12, 13 anos, e ele estava lá com o joelho dobrado e estava fazendo orações e apresentava uma série de provas escolares. E aí o repórter ficou aguardando, ou tipo, interrompeu a oração do jovem e falou para ele, né? Por que você está colocando essas provas aí no túmulo? E o garoto disse: é porque a minha mãe pedia para eu estudar, ela já morreu, mas eu vim aqui trazer para ela, mostrar que eu estou cumprindo o que ela prometeu. Uma cena assim, eu vou dizer até comovente, né? Uma cena até comovente. Mas essa cena, ela não é verdadeira. A mãe daquele menino, ela não consegue saber que o filho está estudando ou não. Ela não tem como saber, né? Se ele está fazendo isso, é um bom sinal, mas a mãe realmente não tem como saber. O historiador prossegue.
Em sua melhor forma, portanto, o culto dos mártires girava em torno tanto do ministério de imitação quanto de intercessão. Imitar a vida dos santos ou contar com a intercessão dele, né? A visita ao santuário de um mártir servia de profunda inspiração para que os crentes antigos se aproximassem um pouco mais do sofrimento do Salvador deles, e se aprofundassem na vida de oração do corpo de Cristo. No entanto, como eu disse, esse era o culto dos mártires em sua melhor forma. Uma avaliação sincera concluirá que, às vezes, talvez muitas, esse culto assumia um aspecto supersticioso e nada espiritual. Não se trata apenas de uma tese protestante moderna. Muitos observadores antigos, tanto pagãos quanto cristãos, pensavam o mesmo. Uma visão mágica das relíquias dos mártires, por exemplo, dava às pessoas a esperança de obter curas e milagres como recompensa por visitar o santuário. Panos e lenços eram introduzidos nas tumbas para absorver o poder divino dos ossos, né? Tá aí o autor, né, que relata essa história. Então veja que ele, pela descrição dele, ele é um protestante, e ele fala, se nós olharmos sinceramente para a história, nós vamos ver que nada disso era verdade. Isso aí era uma visão pagã. Podemos usar como exemplo, vocês sabem que Constantino, nos dias dele, começou a haver muitas mudanças nas igrejas, né? E uma delas era pegar ossos de mártires e colocar nas igrejas. Diz a história que as ossadas de Estevão, por exemplo, eles visitaram lá Jerusalém e acharam uma ossada lá e disseram que aquela ossada ela pertencia a Estevão, o primeiro mártir. Como é que você vai saber onde estava o túmulo de Estevão? Não tinha como saber, mas a finalidade era trazer. Trouxeram ela para Roma, e quando chegou em Roma, colocaram ela numa igreja, e os bispos católicos diziam que os endemoniados, quando passavam perto daquele esqueleto, eles tremiam, caíam no chão, que nós sabemos não ser verdade, né? Isso não tem como ser verdade. Então tudo isso fazia parte, infelizmente, de um engano, né?